Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos já à nossa live de hoje. Vamos ter uma convidada muito especial. Vamos estar falando sobre um tema muito interessante hoje que tem afligido muitas pessoas. Tá certo, gente? Enquanto o pessoal tá chegando, tá? Ana, valeu, Ana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos estar hoje falando sobre um tema importantíssimo, tá? Fátima, tudo bem, Fátima? Estamos esperando a nossa convidada. Nossa convidada hoje, doutora Leandra Rodrigues. Vamos estar falando sobre ansiedade e os sintomas que a ansiedade gera no nosso corpo fisicamente, gente. É um tema que a gente tem abordado e que as pessoas precisam realmente despertar. E vamos hoje aí também falar sobre coluna, sobre quiropraxia, sobre acupuntura. Pessoal, hoje nós vamos ter diversas mesmo. Olha aqui, está chegando nossa convidada. Ela entrou. Vamos ver se a gente consegue, tá aguardando ela aqui. Boa noite. Olha que maravilha aí. Boa noite, Leandra. Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda, nossa convidada. Obrigada. Doutora Leandra Rodrigues vai estar falando hoje sobre os transtornos, o que a ansiedade, né, representa fisicamente, o que é essa ansiedade que em tempos de pandemia tem, né, mexido emocionalmente, psicologicamente com as pessoas, o que a psicologia pode ajudar. Nós vamos dar algumas dicas e vamos estar falando que a terapia Brinker, que é as nossas técnicas que a gente trabalha há mais de 12 anos, pode também ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. Então, obrigado a cada um que entrou, que está conosco aí. Tá certo? Leandra, eu vou deixar você se apresentar, tá falando aí um pouquinho. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leandra Rodrigues. Eu sou psicóloga clínica e hospitalar, né? E tive o prazer agora de participar com a doutora Alessandra nessa live para esclarecer para vocês um pouco mais a respeito da ansiedade, né? E aí, algo como o doutor Alessandro pontuou, a gente percebeu um aumento, né, considerável de uma ansiedade um pouco mais tóxica, vamos dizer assim, principalmente nesse período agora da pandemia, né? E aí são por várias questões, a principal por esse medo do desconhecido, né? Claro, isso, lembrando que a ansiedade, gente, ela é algo normal do ser humano. Eu gosto muito de falar sempre isso, doutor Alessandro. Porque a gente coloca a ansiedade como algo que precisa ser eliminado, né? E a ansiedade, gente, é uma emoção, como qualquer outra, como raiva, alegria, tristeza. E a questão é, como eu vou lidar com essa emoção? E aí, a gente vai conversar também, né, ao longo aqui da live, a diferença também entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. E tem essas diferenças, né, de quando a ansiedade está no nível, é uma emoção do ser humano, quando ela está no nível que é natural, que é normal, e quando ela chega num nível que aí entra na parte dos transtornos de ansiedade, né? Então, é importante a gente ter essa clareza também que a gente vai conversar aqui. E aí, claro, é algo que a gente sempre pontua, né, doutora Alessandra, essa questão do cuidado multiprofissional, né? Quando a gente entra no nível de adoecimento, é muito importante a gente ter esse suporte de vários profissionais. E as terapias, principalmente, eu faço, gente, eu acho fantástica, né, essa questão da quiropraxia, da acupuntura. Eu, inclusive, queria até pontuar, doutor Alessandro, quero... Sim, pode falar. Pessoal, algo pessoal, na verdade, tá, gente? Compartilhar com vocês. Eu me dediquei aos estudos dos transtornos de ansiedade, não foi aleatoriamente, né? No ano de 2018, foi inclusive quando eu conheci o doutor Alessandro, eu tive uma ansiedade que já estava num nível mais tóxico, né? É importante a gente entender, assim, que a gente vai falar para vocês a respeito dos fatores de risco, né? E aí, em 2018, eu acabei tendo vários fatores de risco para ter uma ansiedade um pouco mais tóxica, né? A sobrecarga de trabalho, um estresse muito alto, tudo isso é fator de risco, tá, gente? Para a ansiedade, que é normal, chegar a um nível de adoecimento. E aí, por uma sobrecarga de trabalho, né, eu trabalhava nessa época em 3 empregos, no hospital, na UTI,
né, como gerente de pessoas em outro hospital e consultório, né? Então, por esse acúmulo de trabalho, por esse nível alto de estresse, eu acabei tendo uma ansiedade um pouco mais tóxica, né? E aí procurei logo, rapidamente, né, os cuidados. Todo psicólogo, né, é natural que a gente faça a nossa terapia pessoal, para que a gente fique bem para cuidar dos nossos pacientes, né? E aí também fui procurar o doutor Alessandro, porque um dos sintomas que a gente vai falar hoje, né, que afeta muito, principalmente quem tem uma ansiedade generalizada, são as tensões, são as dores no corpo, né? E a tensão, principalmente aqui no ombro, o doutor Alessandro vai falar um pouco mais disso, né, especificamente, é um dos sintomas que a gente mais percebe na ansiedade física, né, nos sintomas físicos de uma ansiedade, principalmente uma ansiedade generalizada. Então, a partir disso, né, desse ocorrido comigo em 2018, eu me dediquei a estudar os transtornos de ansiedade mais profundamente, como ajudar as pessoas nesse ponto, tanto regulando a ansiedade normal, cuidando de uma ansiedade, né, que está no nível ali intenso, mas que é normal, e também cuidando das pessoas que chegaram já a um nível de adoecimento, que é o transtorno de ansiedade, né, e aí a gente vai falar um pouquinho lá mais para frente sobre os transtornos de uma forma geral, e são 6 específicos, tá, gente? Quando a ansiedade chega no nível mais tóxico, vamos dizer assim, patológico, ela se subdivide em 6 tipos de transtornos de ansiedade. Né? E Leandra, isso é muito importante que você está falando, porque a minha preocupação nesse período aqui de pandemia, eu acredito muito nessa parte multidisciplinar. Nós não precisamos, às vezes, de um profissional só, nós precisamos de vários profissionais tratando quando chega num transtorno de ansiedade, igual você chama de tóxica, que é mais generalizada. Então, assim, ao longo dos anos de consultório, muitas pessoas vêm para mim para a quiropraxia, para as técnicas complementares, acupuntura, e eu desenvolvi um método chamado método terapia Brinker, é um método de aliviar as dores, né? Mas eu olho o paciente como um todo, ele não é só um braço ou uma perna, ele tem emoções, e essas emoções mal resolvidas, né, é doloroso você mexer em feridas, mas elas precisam ser tratadas. E às vezes as emoções, eu sempre dou essa dica, quando a pessoa tem uma dor muito crônica, já começa as fibromialgia, que ela é psicossomática, as dores nos ombros, tensionais, dores de cabeça, realmente é porque chegou num quadro generalizado. E nesse tempo de Covid, né, eu sempre digo, né, até o nosso fly da live foi rosa, porque é o outubro rosa. As mulheres têm abandonado os tratamentos de mama, eu incentivo a voltar. E quem tem que se amar, minha gente, é você. Você tem que se cuidar. Eu sempre digo que a palavra motivar, a motivação é um começo. Mas o hábito é que vai manter essa disciplina para virar um comportamento. Então a gente precisa começar. Quantas vezes precisar, nós vamos sempre recomeçar. Antes de a Leandra falar o que é a ansiedade, né, e os 3 tipos de transtornos, os sintomas para as pessoas saberem, eu também, Leandra, acomete muito profissionais na área da saúde. Em 2018, eu trabalhava em vários consultórios, eu tive um princípio de ansiedade que quase tornou uma síndrome de burnout. Tá? E o burnout, ele é uma sobrecarga tão grande que você quer parar, mas você não consegue. E assim, mesmo sabendo de todo o conhecimento que eu tenho, eu caí nisso, porque uma sobrecarga, toda hora de fazer alguma coisa, e aí eu, lógico, tive que ir a uma psicóloga, eu não tenho vergonha, nós necessitamos de abrir o coração para uma pessoa que vai nos fazer enxergar aquilo sem julgamento, aquilo que a gente precisa, sabe? E foi muito bom, eu tomei floral na época, eu fiz acupuntura, eu fiz o shiatsu, e realmente eu pude ter uma visão de mim que eu não tinha, e eu pude ter uma melhor gestão do tempo. Hoje eu consigo viver, eu tive que fazer novas escolhas para mim ter qualidade de vida. E nós temos vários profissionais, gente. Eu sempre digo, Valparaíso, em Gama, dá quase 500 mil pessoas. Grande Brasília, 3 milhões de pessoas. As pessoas estão esclarecidas. Só que na vida tudo é questão de prioridade. A gente tem que buscar. A gente troca um sapato, o telefone, compra um carro, viaja, mas esquece de cuidar da nossa mente, das nossas emoções. Então eu vou deixar para você estar falando agora, Leandra, o que é a ansiedade e os sintomas que sente e também fisicamente.
Está Tá? contigo a palavra. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, né? A ansiedade, ela é algo natural do ser humano, né? É uma emoção normal do ser humano. E por que a gente sente essa emoção? Está muito relacionado a momentos de apreensão, a momentos de grandes desafios, ou uma situação que pode te gerar medo. Vamos pensar assim, vamos dar alguns exemplos, né? Diante de uma prova, você vai fazer uma prova de concurso, uma prova de vestibular, né? Olha um dos sintomas, aquele friozinho na barriga, às vezes algumas pessoas sentem tremores, né? Algumas pessoas sudorese. Essa ansiedade, ela é natural. Percebe que é um desafio que a pessoa vai entrar, né, em alguns momentos, em um determinado horário do dia, ou em algum dia específico, e aí ela sente algumas reações no corpo diante disso, né, diante dessa situação. Pode ser uma situação ameaçadora, por exemplo, você está andando na rua e aí vê um cachorro enorme, você pode sentir os sintomas de ansiedade, né? E aí, reforçando, é um sintoma, é uma emoção normal, mas que vai te trazer vários sintomas aí, tanto físicos como psíquicos, né? Físicos, o que a gente em geral sente? Como eu falei, esse friozinho na barriga, né? Você pode sentir uma sudorese, transpirar, suar muito, pode sentir calafrios. Algumas pessoas falam, eu começo a sentir, me sinto gelado, me sinto frio aqui na espinha. Algumas pessoas relatam isso. Outras sentem ondas de calor, pode sentir também, tá? A maioria das pessoas, tensão, e aí principalmente aqui no ombro, né? Então imagina que os seus músculos eles vão ficar tensionados, tá? Outros sintomas também, outro sintoma muito comum, né, para as pessoas que relatam ansiedade, é ataque cardíaco, é aquele coração aí batendo mais rápido, uma sensação de falta de ar. Eu trabalhei, como eu falei para vocês, sou psicóloga hospitalar, eu trabalhei durante um período, tanto na UTI, né, na unidade de terapia intensiva, como na emergência do hospital. E muitas pessoas iam para o hospital achando que estavam infartando e estavam, na verdade, tendo uma crise de ansiedade. Né? Acontece muito isso, acontece muito, é verdade. E aí, por isso é importante vocês terem essa clareza, né? A ansiedade provoca isso, Leandro? Provoca. Tá? Por quê, gente? Imagina que o nosso corpo ele é extremamente inteligente. Então, diante de uma ameaça, ele aciona todos esses mecanismos do nosso corpo, libera substâncias aí específicas, né, no nosso corpo, e ele se prepara para lutar ou fugir. Por isso que o nosso corpo fica desse jeito, né? Por isso o suor, por isso a tensão, por isso a taquicardia, a respiração mais ofegante. Você fica preparado para essa situação de um possível risco. Dentro dessas situações de possível risco, tudo isso é natural, tá? O corpo ele te prepara, como eu falei, para fugir ou para lutar, né? Então a emoção, a ansiedade, como eu falei, que é uma emoção natural do ser humano, ela nos protege, na verdade, né? Ele é algo aí para te preparar para uma situação iminente de perigo, para uma situação que seja um grande desafio para você. O problema é quando esse nível, esses sintomas, eles ficam muito intensos, né? E aí a gente chega no que eu falei, numa crise de ansiedade. Muitas pessoas, né, começam a sentir todos esses sintomas no corpo e se desesperam, se assustam, né? E aí acham que tá passando mal, que tá infartando, mas são sintomas da ansiedade, tá? E quais são os sintomas psíquicos, emocionais, vamos dizer assim, né? Irritabilidade, uma angústia, agitação. Muitas pessoas falam do pensamento acelerado, né? Aquele monte de pensamento ao mesmo tempo, aquela agitação mental. A irritação, como eu falei, né? É um sintoma que a gente percebe muito também. Uma angústia. Algumas pessoas, né? Um humor deprimido. Não é depressão, tá, gente? É aquela sensação de uma tristeza, tá? É natural sentir tudo isso. Algumas pessoas sentem tremores. Um dos sintomas físicos também são esses. Então, imaginem todos esses sintomas físicos e psíquicos. E aí, quando ele está muito intenso, as pessoas... Intenso e constante. Vamos pensar assim. Agora a gente vai fazer a separação, minimamente, da ansiedade normal e patológica, né? Ou tóxica, algumas pessoas falam assim. Quando a gente sente todos esses sintomas aí no corpo, mas de uma forma um pouco mais leve e diante de uma situação que é iminente de perigo, tá tudo bem, né? O que a gente pode fazer aí para minimizar esses sintomas, gente? Primeira dica que eu sempre dou, doutora Alessandra, é a questão da respiração, né? Imagina que você está sentindo aí essa falta de ar, essa taquicardia, esses tremores. Qual a primeira coisa que você pode fazer? Respirar.
tá? E aí, que respirar? Ah, Leandra, mas eu tô respirando. Mas é uma respiração consciente, que a gente diz, uma respiração mais profunda. Como é que é isso? Inspira pelo nariz, né? Eu passo, né, falo com meus pacientes, eu dou muitas dicas, eu passo uma continha, tá? Vamos pensar assim, você vai inspirar pelo nariz, você vai contar 4, tá? Então, inspirou, segura 2, solta pela boca em 6. É como se você estivesse querendo soprar uma vela, tá? Vai fazer um barulhinho. E aí você vai soltar em 6. Por que essa respiração é importante? E fazer, se você quiser contar nos dedos, né, ou mentalmente, essa respiração, na hora que você inspira mais profundamente, o que você está fazendo? Você está mandando mais oxigênio para o cérebro. E aí o que o cérebro vai entender? Opa, tá tudo bem, eu posso ficar calmo, já passou, não está acontecendo nada de grave. É como se você estivesse mandando essa mensagem para ele, tá? Então, no momento que você inspira, né, pelo nariz, segura um pouquinho, solta com calma pela boca, uma respiração mais lenta e mais profunda. Você manda oxigênio para o cérebro e aí sua mente entende que você está bem. E aí você começa a relaxar. E esses sintomas físicos que eu falei, da taquicardia, da falta de ar, dos tremores, daquela sensação, né? Algumas pessoas relatam uma sensação assim de que eu vou desmaiar, enjoo. Essas sensações, elas minimizam, tá? A Aline falou aqui, uma das psicólogas que trabalham comigo, cheirar a florzinha e assoprar a velhinha. A gente passa essa dica, né? Então, gente, eu faço muito com criança essa, mas adultos também, né? Eu acho que o lúdico. Como é que é isso? Ó, você vai lá, é como se você estivesse cheirando a flor, né? Vira, sopra a velhinha. É uma forma também, né? Algumas pessoas. É uma forma fácil de gravar, tá, gente? Porque na hora que essa ansiedade está mais elevada, algumas pessoas falam muitos sintomas, dá um branco. Ai, não consigo me lembrar o que eu ia fazer daquele desespero, né? Então, só lembrar dessa dica, ó. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, né? Então, no momento que você está aí cheirando a florzinha, né? Inspira pelo nariz, virou a cabeça e vai soprar a vela. Solta o ar pela boca. Tá? Essa respiração, a gente parece tão simples, e realmente é bem simples, mas já te ajuda muito nesse momento, tá? Que a ansiedade estiver um pouco mais intensa, para diminuir os seus sintomas, tá bom? Tanto os sintomas físicos que eu citei, como os sintomas psíquicos, né? E aí, essa é a ansiedade normal. Ah, vou fazer uma prova, vou falar em público, né? Algumas pessoas, uma live, né? É natural. Por exemplo, toda vez que eu venho fazer uma live, gera ansiedade, né? Dá aquele friozinho na barriga, daquele calor. Expectativa, né? Sim, a expectativa é natural, é normal. Como eu falei, ela nos faz bem, ela nos prepara. Então, por exemplo, eu estava me preparando, né? Umas 2 horas antes aí, né? A partir das 18 horas, comecei a me organizar para a live. E aí, é natural, né? Vinha aquele friozinho na barriga, aquela expectativa, né? É normal, gente. E aí, o que essa ansiedade faz? Ela fez me preparar para essa live. Ela fez revisar alguns assuntos, né? A ansiedade é boa nesse ponto, ela nos prepara. Outro momento, e a ansiedade, ela não vem só de momentos que são ameaçadores, né? Por exemplo, uma viagem. Muitas pessoas estão aí preparando para uma viagem, dá aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, né? Aquela sensação de, ai meu Deus, o que vai acontecer? Percebem o quanto ela é natural? Por isso que muitas pessoas, professor Alessandro, falam assim, e perguntam, né? A ansiedade tem cura? Gente, se ela é uma emoção natural do ser humano, então ela não tem cura. Agora, quando a ansiedade está ficando tóxica ou patológica, né? Aí sim a gente precisa pensar no cuidado, né? Aí a gente precisa pensar tanto no cuidado dos sintomas físicos como sintomas psíquicos. Aí, como o doutor Alessandro falou, você chega num ponto, então, de um nível de ansiedade e já entra nos transtornos de ansiedade. Aí, nesse ponto, a gente precisa procurar um cuidado profissional, tá? Pode falar. Você sabe, Leandra, que você falando isso é muito importante, porque é a simplicidade que vai fazer a diferença. A gente não se percebe na nossa correria. E você fala, a ansiedade é algo normal. O excesso de ansiedade, de expectativa, isso atrapalha a gente, pode vir os transtornos tóxicos, né? Mas a ansiedade é um sentimento normal. Eu também, para fazer a live, a gente tem algum projeto, você fica na expectativa, né?
e isso mexe emocionalmente. Nós vamos entrar agora nesse transtornos de ansiedades mais específico, e pela minha experiência de consultório, eu tive inclusive um relato que eu queria falar, uma filha de uma paciente minha, que teve uma paralisia facial de Bell. É uma ansiedade tão grande, né, porque a ansiedade em excesso, ela baixa a imunidade, as mulheres às vezes pode ter um corrimento, tá certo? Porque baixa a imunidade, as pessoas podem ter insônia, quando já entra nos transtornos, às vezes o psicólogo ajuda, o terapeuta, mas às vezes tem que ir para um neuropsiquiatra. Nós nunca queremos que chegue aí lá para o colega, mas às vezes é necessário, porque ela não está sabendo lidar, já virou um pânico. Então, além da terapia complementar, da terapia com o psicólogo, tem que ir para um neuro. Não é vergonha para ninguém, gente, precisar ir para um profissional. Você às vezes tem que entender que você está lutando sozinho. Ou você foi muito forte durante muito tempo. Sabe aquela história da Mulher Maravilha que tira a capa e está toda cheia de hematomas, feridos? A gente tem sentimento, a gente se machuca, a gente se magoa, entendeu? E aí a gente está sorrindo o tempo todo e às vezes lá dentro você está chorando, que você tem sentimento. Então a gente precisa sentir esses sentimentos. Essa paralisia facial de Bell entorta o rosto assim, ó. Ela fica... Então a menina de 12 anos... Eu tenho outros pacientes que também tiveram uma paralisia, porque um estresse muito grande, uma autocobrança, uma autorresponsabilidade. Então, olha o que gera, que às vezes tu tá aguentando durante muito tempo. Tenho pacientes que encurta aqui, ó, os nervos do pescoço e os nervos é que sustentam a coluna. E as vértebras que estão aqui, elas saem do eixo. Então, não oxigena o cérebro quando deveria. A própria falta de água, de hidratação cerebral. Então, às vezes, nós temos amizades tóxicas, a gente quer agradar todo mundo. E o que eu digo que a psicóloga sempre fala, você tem que aprender a dizer não. Porque a gente quer sempre ser legal, você foi educado para ser um bom menino, para tratar todo mundo bem, eu acho que a educação é válida. Mas a gente vai engolindo sapo, que a gente fala, né? E toda vez que você engole a mágoa, o medo, o choro, isso vai... Às vezes a emoção, hoje não tem como tratar um paciente senão como um todo. E existe a microfisioterapia. E o método terapia Brinker, eu comecei a avaliar os pacientes e eu vi que você começa a gerar doenças físicas. O excesso do emocional não resolvido começa a gerar doenças físicas nas pessoas. É impressionante. E assim, dor nos ombros é excesso de responsabilidade. Quando você não pede ajuda, às vezes uma dor de cabeça, você está muito sobrecarregado. A própria dor de cabeça, ela pode ser digestiva, tensional, entendeu? Então, a dor na coluna lombar, na coluna, nas vértebras, além, tem os casos patológicos físicos, mas dor lombar é medo do futuro financeiro, dor lombar, nas articulações é insegurança. Então, tem um livro da Cristina Cairo, que é psicanalista e psicóloga, ela fez um estudo, ela é acupunturista, que fala cada região do corpo, o que nós não podemos, tudo é patológico ou tudo é psicológico. Não, a gente tem que balancear. Então, a gente tem que usar o que eu digo, o bom senso. Eu queria dar uma dica para você que tem um pouquinho de ansiedade, é os florais. O floral rescue, ele trata trauma. Ele vai segurar uma onda. Ele trata assim, sintoma. Não vai tratar sentimento. Então você está muito agitado, entendeu? Meio que desesperado, ele vai te ajudar como um coadjuvante. Você que está com uma ansiedade muito grande, você deve evitar por exemplo, o café, estimulantes, chá verde, chá preto, porque eles estimulam, vão deixar você mais agitado, entendeu? Então você tem que tentar trabalhar essa respiração que a Leandra falou, tá certo? Fazer uma caminhada, atividade física, você esparece a mente. E quem não tem um hobby, você tem que descobrir. Às vezes eu pergunto para as pessoas, o que você gosta? O que você faz por você? Ah, não faço nada. Poxa, mas
Uma mulher vai fazer uma unha, vai fazer um cabelo, porque a autoestima da mulher precisa ser trabalhada, não é verdade? Eu quero agradecer a cada um que está aí na live, né, no perfil aí da Leandra, da clínica aqui, da Terapia Brinker, pessoas aí de todo o Brasil que a gente tem, são pacientes, amigos, né, pessoas que estão seguindo o nosso canal agora, Terapia Brinker, que a gente está levando informações para as pessoas, porque assim, tratar a gente trata, gente. Tem tratamento. Só que no dia a dia, quem tem que ter a consciência de cuidar da sua saúde é você. Às vezes tem uma amiga minha que fala assim, ela é terapeuta, às vezes tem que doer para não doer mais. A gente vive um relacionamento abusivo ou uma situação abusiva com nós mesmos e não respeitamos nossos limites. Corremos atrás do vento. Então, assim, épocas que a gente tem que planejar e tem épocas que acelerar um pouco mais e às vezes tem que tirar o pé do acelerador. E aí entra a gestão do tempo. Então é muito importante isso. A tua qualidade de vida, o tempo com a tua família. E aí entra uma coisa que eu queria, que a Leandra sabe muito bem, são as crenças limitantes. Às vezes eu digo, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, dinheiro é bom ou é ruim? Ansiedade é bom ou é ruim? A verdade é uma mentira. O que é sucesso? Então, sucesso ele é uma série de fatores. É um princípio de prosperidade, eu sempre digo, é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, é um equilíbrio. Então a gente tem uma visão distorcida das coisas às vezes. E por que não viver com mais leveza, né? Viver com mais tranquilidade, não é, doutora Leandra? E eu queria que isso, o teu estresse diminuindo, até em contato com a natureza, isso faz com que o teu cortisol, que é o hormônio, ele baixe, você fica mais tranquila. Aí você dá risada, você produz ocitocina, que é do amor, do beijo, a dopamina é da alegria, não é verdade? A serotonina, então são neurotransmissores, aí entra essa questão. Uma noite de sono bem dormida, tentar desligar o telefone, essa tecnologia é importante, não tem como ficar sem, mas nós estamos tão ligados nisso que tá perdendo, nós ficamos escravos disso. Tem casos que já tem a caixinha do telefone, você chega lá e a gente não quer ser trocado pessoas por telefone. Que em casa também é uma luta, porque você precisa dele, você está conectado com pessoas. Então, gente, hoje eu vou falar para vocês, agora a Leandra vai trazer mais sobre o transtorno de ansiedade que realmente afeta. Eu queria que você tomasse uma decisão. O que está realmente... se essa nossa informação que estamos trazendo para você está fazendo a diferença, tome uma decisão. Nossa, o que está tóxico? O que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar? Quando a gente coloca uma meta muito longa, você não faz. Começa devagarinho, todo dia um pouquinho. Eu quero fazer uma caminhada. Eu preciso emagrecer. Começa 10 minutos de caminhada, vai para 15, depois vai para meia hora. Você precisa ter uma atitude. Entendeu? Você olha de espelho e diz, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Entendeu? A terapia do espelho, né, que o pessoal brinca. Tem tanta coisa legal que é simples. Entendeu? Agora a pandemia veio para mostrar que nós não somos ilhas para viver isolado. Nós precisamos de conexões com pessoas. E uma coisa é você estar envolvido com o processo. Você está meio. Outra coisa é você estar comprometido com o processo de transformação seu. E aí entra o comportamento. Quando você descobre o que você precisa, você vira uma chave. E novas possibilidades se abrem. Leandra, tá contigo aí. Pode falar, minha amiga. E aí eu queria, só pontuando o que você falou, né, doutor Alessandro, a respeito que nós somos seres sociais, né? Nós precisamos um dos outros, gente. É muito importante a gente ter essa clareza. Nenhum ser humano ele veio para viver isolado, para viver sozinho, né? Quanto mais a gente entende que nós somos seres sociais e que nós precisamos fortalecer nossos vínculos, inclusive o apoio social é um fator protetivo contra a ansiedade. Então, se eu tenho pessoas se eu tenho amigos para conversar, para falar das minhas questões, né? Se eu tenho amigos que são de confiança, se eu tenho amigos que eu me reúno para celebrar, tudo isso é rede protetiva, tudo isso é fator protetivo, tá? Entre os fatores, nós temos fatores de risco para a ansiedade e fatores protetivos contra a ansiedade.
Então, algumas coisas que o doutor Alessandro falou, entra muito nessa questão dos fatores de risco e fator protetivo. Uma coisa muito importante, né, que ele pontuou, só para reforçar, essa questão de muitas vezes, eu sempre falo assim, que a ansiedade, de certa forma, ela é um sintoma de algo mais profundo. Como se fosse assim, tem ali, eu sempre falo que é como se fosse uma camada de bolo, né? Vamos imaginar um bolo de 3 camadas. Os seus sintomas de ansiedade, ela é essa primeira camada aqui, a cobertura do bolo. Você olha e fala, tá, realmente isso que eu estou vendo, eu estou sentindo isso, os sintomas que eu pontuei, né? Ah, Leandra, opa, eu sinto isso, eu sinto essa falta de ar, essa taquicardia, eu tenho muitos pensamentos acelerados, eu tenho uma enxurrada de pensamentos. Essa é a primeira camada do bolo. Quando a gente chega na segunda camada, são algumas coisas que o doutor Alessandro pontuou e que é importante reforçar com vocês. Autoestima, né? Eu gosto de mim, como é que tá o meu amor próprio, né? Eu me valorizo, a gente entra na questão das críticas, né? Eu me sinto... Gente, às vezes a gente não se questiona, né? E às vezes quando a gente pergunta, a pessoa assusta e fala, não, mas claro que eu me amo. Será? Né? O que você faz por você mesmo? Teve uma vez que eu trabalhei com um grupo de mulheres da Marinha, né? E uma vez eu perguntei assim, quanto tempo você... Ao longo do dia, né? Ao longo aí de 24 horas, quantos minutos ou quantas horas você tira para fazer algo para você mesmo? E aí a maioria das mulheres falava, e Leandra, peraí. Aí ficava ainda um tempo processando, né? Tentando lembrar. Ai, não dá, é muito corrido, não tenho nenhum momento para mim. E aí, às vezes, eu até brincava com elas, peraí, você não tem 5 minutos do dia para você? Você não tem 5 minutos? Percebe? Então, assim, eu falo que eu gosto de mim, eu falo que eu me valorizo, mas eu não tenho um tempo para mim, para fazer algo que eu gosto, para relaxar. Às vezes, gente, um banho, né? Você tá ali no banho, você consegue voltar sua atenção para o seu corpo, sentir aquela água caindo no seu corpo, ou você tá tomando banho e tá com o pensamento lá, eita, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, sai do banheiro, nem lembra se passou sabonete, se lavou o cabelo, né? Acontece muito isso, é uma agitação tão grande dos pensamentos, que você não consegue sentir, né? E as pessoas falam muito isso, então, peraí, como é que tá a minha autoestima? Quando a sua autoestima tá muito baixa, você pode ser um fator de risco, sim, para uma ansiedade tóxica. Né? Quando a gente está, em geral, por exemplo, a gente falou, né, da sobrecarga de trabalho, quando eu estou com uma sobrecarga de trabalho muito grande, quando eu estou com um nível de estresse muito grande, outro ponto, né, que você falou, doutor Alessandro, a respeito da síndrome da Mulher Maravilha, né, gente? A gente fala muito disso hoje em dia, assim, principalmente, vamos falar das mulheres. Eu fiz uma live semana passada falando a respeito por que a ansiedade afeta mais mulheres, né? E a gente fala muito dessa questão da sobrecarga de trabalho, da mulher multitarefa, né? Eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... E aí são tantas coisas que você não tem um tempo de cuidado para você, tá? Então, essa questão também da sobrecarga de trabalho, essa questão, às vezes, de você fazer várias coisas ao mesmo tempo e não ter um cuidado com você mesmo, isso também é um fator de risco para ansiedade. A gente também, eu, inclusive, fiz um grupo que a gente falou sobre a síndrome da boazinha. O que é isso, gente? É a dificuldade que você tem em dizer não. É a necessidade que eu tenho, às vezes, de agradar todo mundo. Tá? Isso é síndrome da boazinha. Isso é um risco. Síndrome da boazinha, do bonzinho, né? Não é só para mulheres, não. O que é isso? Tem homem muito bonzinho também. Homem muito bonzinho. Homens e mulheres, né? E, às vezes, o que acontece? Tem muita gente que fala assim, não tô nem aí para que o outro pensa. Será? Será que, às vezes, você não está aí o tempo todo preocupado em, se o fulano não gostar disso, preocupado com o que você vai falar, preocupado com o que você vai fazer. Uma live, por exemplo. Tem pessoas que não consigo fazer uma live. E as pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar que eu não sei nada. Aí você começa aquela enxurrada de pensamentos negativos, né? Se depreciando, né? Muitas vezes não acreditando em você. Tudo isso são fatores de risco. Percebe? Percebem quantas coisas? Essa é a segunda camada. Né? Então, como eu falei, a primeira camada, às vezes, desse bolo, né, dessa ansiedade, elas são os sintomas. Você consegue perceber que a gente está falando aqui, você está tomando consciência. A segunda camada já é algo um pouquinho mais profundo. O que tem por trás dessa ansiedade? É uma necessidade de agradar? É uma dificuldade em dizer não? É uma baixa autoestima? Muitas vezes uma comparação com o outro o tempo todo, mas fulano, mas... eu não sou bom o suficiente, eu não mereço ser amado, eu não sou capaz. Isso são crenças, né? São pensamentos que estão lá, que muitas vezes inconscientes, né?
Muitas vezes não é uma coisa que você fala assim, eu não mereço ser amado. Você não verbaliza isso. Isso está aqui dentro. Às vezes guardadinho ali. E aí você só vai fazendo as coisas e muitas vezes sobrecarregando, muitas vezes não conseguindo dizer não para o outro, porque você não percebe que você merece ser amado, você merece ser valorizado. Então essa é a segunda camada do bolo. E aí tem uma camada mais profunda, que a gente vai falar de coisas do inconsciente, né? E aí geralmente num processo de psicoterapia a gente mergulha um pouco mais, né? Que a gente entra lá, um dos fatores, né? Quando a gente vai falar de fator de risco, de ansiedade, gente, eu geralmente falo que são 3 fatores, tá? São fatores biológicos, são fatores ambientais e são fatores de história de vida. Quando a gente fala de história de vida, a gente entra um pouquinho nessa questão, né? O doutor Alessandro pontuou de crenças, né? O que aconteceu lá na minha infância, né? Quais foram as coisas que eu escutei, que eu vivenciei e que ficou guardadinho ali, né? Eu sempre falo assim que o inconsciente, doutor Alessandro, e o pessoal, né? Todo mundo que está participando, eu costumo fazer uma analogia. Inconsciente é como se fosse um baúzinho que está guardadinho aqui na sua mente. Lá E aí, atrás, 90%. 90% da nossa mente é inconsciente, né? sim, sim. É muito importante isso, tá, gente? Eu costumo falar isso também. 90% de tudo que você faz aí, dos seus comportamentos, a motivação ela é inconsciente. Olha a quantidade. Pensa que só 10% do que você faz, realmente você tem consciência do que você faz, né? E aí eu falo que é como se fosse um baú ali, que está cheio ali de coisas que aconteceram com você desde a pequena infância. Tudo isso pode ser um fator de risco. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês. Infelizmente, é algo real, que eu vejo até hoje, tá? Pais, às vezes, que falam para os filhos, seu idiota, seu burro, você não vai dar conta de nada, você não vai ser nada quando você crescer, você é um fracassado. Infelizmente, gente, existe isso, né? Não sei se você passou isso na sua infância, mas isso é um fator de risco aí para um futuro, né, aí, transtorno de ansiedade na fase adulta, tá? Por quê? Porque você vai guardando essas falas, a criança, quando ela vai desenvolver a identidade dela, né, essa autopercepção, é muito com base no que os pais ou cuidadores falaram a respeito dela. Então, o que falam de mim, né, quando pequeno, eu vou absorvendo isso e acredito que isso é a verdade, tá? Então, realmente, eu não dou conta. Eu sou burra, eu não vou conseguir nada na vida. E aí, lembra esse baúzinho que eu falei, do inconsciente? Muitas vezes essas informações vão lá para esse baúzinho dessa criança e chega na fase adulta, ela não tem essa clareza, ela não vai falar assim para ela mesma, como eu falei, né? Eu não sou bom bastante, eu sou um fracassado. Às vezes não. Às vezes se tornou uma verdade, né? Se tornou uma verdade para ela aquilo, né? Desde criança ela foi ouvindo aquilo que se tornou uma verdade, então ela se sente incapaz. Ficou ali enraizado, né, doutor Leandro? Enraizado, né? E aí todos os comportamentos vão ter com base nessa crença, né? E que pode gerar, por exemplo, a síndrome da boazinha, do bonzinho. Pode ter isso envolvido. Pode ter você ouvido ali desde pequeno, por exemplo, que você só é bom bastante quando você faz algo relevante, sabe? Então, assim, por exemplo, eu tenho que produzir o tempo todo, né? Essa necessidade, às vezes, de trabalhar, de conseguir títulos, de conseguir essa questão da produtividade. Eu só, ou méritos, né? Ou eu só sou bom o bastante quando eu tiro 10 na prova. Se eu tirar abaixo disso, eu não tenho valor. Quando muitas vezes... é uma necessidade de autoafirmação, né? Uma exigência. E pais muito protetores que cobram muito geram, às vezes, filhos inseguros para o futuro, né? Isso acontece muito. Leandra, deixa eu te perguntar aqui. As pessoas perguntam, quanto tempo leva uma terapia? Eles perguntam para mim, Alessandro, quantas sessões de acupuntura, quantas sessões de quiropraxia, quanto tempo eu vou melhorar, vou sair da crise? Eu sempre digo que cada caso é um caso, a gente precisa conversar com o paciente. Quanto tempo, pela tua experiência, é lógico que cada caso é um caso, né? Uma pessoa, ela pode ter uma melhora numa ansiedade não crônica. Lógico, às vezes tem coisas que você falou que são biológicas, são crenças, que precisam ser tratadas. Para ela sair de uma crise, a pessoa tem que realmente se entregar, né? Tem que abrir o coração, tem que querer, entender e fazer a mudança. Fala um pouquinho para mim. Eu estou controlando o nosso horário aqui, Leandra. Sim. O tempo passa voando. Nós vamos ter que fazer depois mais uma dessas. O pessoal está fazendo perguntas
é um tema muito gostoso, porque a gente se identifica, porque quem é que não tem uma ansiedade? A gente é ser humano, não tem jeito, né? Fala um pouquinho desse processo. Tem gente ainda, Leandra, que ainda tem um preconceito de ir para terapia, demora demais, porque às vezes a pessoa não quer a mudança e dói isso, né? Fala um pouquinho sobre isso, doutora, para nós. Eu costumo falar, assim, realmente, cada pessoa, cada caso é um caso, né? Mas, em geral, eu trabalho, gente, com abordagem cognitiva comportamental, né? Dentro dessa abordagem da psicologia, que é importante, né? Assim, de uma forma geral, tá? Não vou entrar em detalhes para vocês, mas de uma forma geral tem várias abordagens, é como se fosse teoria da psicologia, né? A minha é a cognitiva comportamental. Dentro desse protocolo aí, para ansiedade, né, quando a gente vai lidar com os transtornos de ansiedade, em geral, tá, gente, estou fazendo uma forma, né, bem generalizada, porque cada paciente é uma história, né, e aí vamos partir outra coisa importante, fundamental. Quando o paciente realmente tem esse desejo de mudança, não, eu quero cuidar, né, quando o paciente realmente se implica na terapia, aí a gente costuma aí pensar, em geral, umas 12 a 16 sessões, tá? Em geral, para a pessoa já começar a mudar um pouco os pensamentos, né? A gente ensina várias técnicas. Quais são as 3 coisas que a gente trabalha muito lá na psicoterapia, dessa abordagem que eu falei? O pensamento, os sentimentos e os comportamentos, tá? Ótimo. Show de bola, isso aí. Eu sempre falo, essas 3 coisinhas a gente vai trabalhar na terapia. A gente precisa ter clareza. Essa questão de pensamento já é assunto para outra live, né? Porque a gente vai falar... Pensamento, sentimento, comportamento. Mas, pelo menos, a pessoa tem uma ideia, né? Tem uma ideia, Leandra, né? Que às vezes ela chega lá, e aí, o que eu falo? O que eu vou tratar? E às vezes vai num psicólogo, não se identifica, porque você tem que ter alguma coisa chamada rapport. Você tem que se identificar com a pessoa, sentir confiança no trabalho. Às vezes o pessoal vem para uma sessão de quiropraxia, que a quiropraxia esse ano está fazendo 125 anos. Alessandro, eu vou estralar a coluna, eu tenho que às vezes dar uma aula para a pessoa, explicar que é com segurança, são ajustes que a gente faz na coluna, que as vértebras são móveis, que passa ali todo o sistema nervoso central, tá? Que a gente vai fazer a acupuntura, que vai aliviar, vai fazer uma ventosa, porque ela tem um pouco de preconceito, porque culturalmente a gente vai aonde? No hospital, no médico e remédio. Mas nós temos, né? Paliativos, são às vezes necessários, mas a gente tem que tratar a causa, e eu estou muito preocupado. Eu falo muito com o Flávio, que é um amigo nosso que está me ajudando muito a desenvolver esse projeto da terapia Brinque, de levar informações. As pessoas me convenceram que a gente tem muito conhecimento que para nós parece ser tão simples, mas é tão valioso para as pessoas, tão relevante, que vão fazer a diferença. E eu te desafio também, Leandra. Eu sei que você já fez um e-book, a gente pode disponibilizar para o pessoal aqui pelo telefone também. Você pode. A Leandra fez um e-book e eu também estou fazendo um e-book gratuito falando do que é essa terapia, o método Brinker, né? É tratando o emocional, multidisciplinar com outros profissionais, é tratando o físico, é um todo, gente. E eu estou fazendo esse e-book sobre coluna agora, tudo sobre a sua coluna. Que tratar, a gente trata. Agora, prevenir, cuidar, não tem um manual, às vezes a gente não usa direito e acaba estragando, tendo uma avaria. Mas se você tem um carro e você anda e não troca o óleo, e você não troca o pneu, e você não bota um combustível, uma água, o que vai acontecer com isso? Vai estragar. Se você zelar pelo seu relacionamento, na sua esposa, seus filhos, seu trabalho, meio social, se tu zelar da sua coluna, das emoções, não tem uma regra, mas existe um caminho. Dália, eu já passei o contato, a Leandra está à disposição, tem o pessoal lá da Maria da Guia também, que é 2 colégios que já estão pedindo para você levar uma palestra pelo Google Meet já. Então nós estamos aí, gente, para somar, para fazer a diferença, entendeu? Levar informações, dizer para as pessoas, se permita ir numa terapia,
se permita viver o novo, uma nova possibilidade. Às vezes ela olha de uma forma tão negativa para aquilo que parece que acabou. Eu sempre digo que nós que somos da geração de 70, de 82, 81, 79, nós somos uma geração forte. Eu sempre digo, às vezes, hoje em dia, a criança leva um não, ela se frustra, ela briga com o namorado, ela quer cortar o pulso. Nós temos que aprender a lidar com as frustrações, porque nós somos falhos, bate o pó, cai, chacoalha e vamos de novo, gente. Nós até precisamos, né? Eu não posso errar. Gente, vamos lá, nós somos seres humanos e nós estamos aqui realmente para ajudar vocês. Leandra, eu queria falar algo muito importante também, que tem ajudado muitas pessoas nesse período de pandemia, além de terapia, de médico, de psicólogo, é a fé. Independente de crença religiosa, discernimento religioso, é a espiritualidade, é a conexão com Deus. O agradecer, sabe? As pessoas estão perdendo. A gente se frustra com pessoas, com líderes, com patrão. A gente coloca muita expectativa. Isso é normal, tá, gente? Mas a nossa conexão com Deus, independente de crença religiosa, nós precisamos dessa busca consciente. O pessoal hoje não está podendo ir para a igreja, não está indo para culto, não está indo para centro. Mas o que acontece? Eu digo que a nossa intimidade com Deus é aquela força, é a esperança, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Por isso que eu digo, Leandra, que nos cursos que eu fiz ao longo dos anos, a pessoa que não tem sonho, ela não tem motivação. Às vezes eu pergunto para a pessoa, você tem sonhos? Não sei. Lógico, quem tem muitos sonhos, às vezes não realiza, mas quem não tem expectativa de motivação, você não tem esperança, né, doutora Leandra? Então eu vejo, Leandra, hoje, que as pessoas precisam ter a fé, voltar a sonhar, acreditar na vida. Tem coisa ruim, gente ruim, tragédia, Covid, tem, mas tem tantas coisas belas. Então eu sempre digo, vamos usar aquela expressão da janela, né? Aquela mulher que olhava para o lençol da vizinha e via, nossa, vou ter que ensinar a vizinha a lavar a colcha direito, né? E aí, na outra semana, vou ter que dar uma aula, botar um sabão em pó lá. E o que aconteceu? Um dia o marido, de tanto ouvir ela reclamar, foi lá, né? E ela veio, olhou de novo, nossa, a vizinha lavou. Então, na verdade, aí o meu marido falou, não, eu lavei a janela de casa. Então, às vezes, é a nossa lente que está ofuscada, é a maneira que como a gente está vendo a vida. Então, eu digo, meus amigos, vamos ver a vida com outros olhos. Leandra, está contigo a palavra. Nós temos mais uns 5, 10 minutinhos no máximo aí. Tá. Pessoal, então, para a gente já finalizando, né? Muita gente perguntou aqui, Alessandro, quando a gente vai fazer a próxima live, né? A gente vai agendar aí para entrar mais. Vamos agendar, vamos sim. Mas assim, algo, né? Finalizando aqui, essa questão da espiritualidade. A espiritualidade, gente, também é um fator protetivo, tá? Não só contra a ansiedade, mas contra qualquer outro transtorno mental. Né? É muito importante. E aí, inclusive, quando eu estava trabalhando com um grupo de mulheres, a gente fez, inclusive, uma roda de conversa para falar só sobre espiritualidade. Reforçando novamente, espiritualidade não é religião, não tem a ver com religião. Tem a ver com a sua conexão com algo que você acredita, né? Que é maior que você. Isso. Você pode falar o Deus, você pode falar o universo, você pode falar a mãe, grande mãe, não sei, né? Mas é importante você fortalecer isso. Gente, eu costumo dizer assim que o contrário do medo não é a coragem, tá? O contrário do medo é a fé. É você acreditar que você não está podendo ver. Que legal, que lindo, eu não tinha ouvido isso não. Parabéns, viu? Lindo mesmo. E verdadeiro. É você acreditar, né? Porque quando a gente acredita que é possível, nos enche de esperança, né? Outra questão importante é uma palavrinha tão simples, né? A esperança. Gente, tem uma diferença, a gente não vai entrar agora, mas tem uma diferença entre ansiedade e depressão. Mas uma ansiedade, um transtorno de ansiedade não tratado, ele pode evoluir para uma depressão. Tem uma questão muito importante, que é uma palavrinha simples, é esperança. Quando você perde a esperança,
né? Um dos fatores aí, um dos sintomas da ansiedade é a total desesperança. Você não tem mais sentido, você não acredita que mais nada é possível. E então é muito importante que a gente fortaleça, e a espiritualidade é um meio, né, para isso, você fortaleça a sua esperança, que você acredite, que você tenha fé, tá? E aí, novamente, não, a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, né? De hoje a ciência já estuda isso, né? Tem estudos aí, artigos científicos falando da psicologia e a espiritualidade. Eu trabalhei com cuidados paliativos, né? Trabalhei, como eu falei, na UTI. É algo que a gente vivencia, a gente percebe muito lá. Um dos pilares, tá? Quando a gente vai tratar de cuidado paliativo, que é o cuidado do fim de vida, né? É a espiritualidade, tá, gente? Existe esses profissionais que vão ali estar junto com esse paciente para justamente cuidar disso que é tão importante, que é um aspecto, que é uma área da nossa vida. Então, só para fortalecer extremamente isso, eu acho muito importante, é algo que eu busco cultivar sempre na minha vida e sugiro a vocês também que fortaleçam, né? E aí, como eu falei, para mim, eu acredito que o contrário do medo não é a coragem, é a fé, é você acreditar. Então, acreditem que é Leandra, possível. eu te agradeço muito. Eu quero, em nome da Brinker Centro Terapêutico, do nosso projeto Terapia Brinker, né? Você tem o perfil aí teu, que é a Psicologia Leandra Rodrigues. Eu quero te agradecer esse desafio que você aceitou. Nós temos a rádio lá também, vamos te levar um dia lá, porque nós estamos aí para somar. E vamos marcar a nossa live também, aceitamos sugestões, pessoal, de vocês aqui. Podemos falar sobre depressão também, e os sintomas físicos. Nós temos tantas coisas boas para orientar as pessoas, então eu agradeço a confiança de cada um que tirou um tempinho aqui conosco, e dizer para vocês que para nós é um desafio levar, e com isso a gente cresce, porque a gente busca mais conhecimento. Então, em nome do Método Terapia Brinker, do consultório de psicologia Leandra Rodrigues, nós estamos à disposição, e fica a minha dica aí, vamos viver com mais leveza, porque nós somos um todo, não é só uma mente, ou nós somos um todo, então vamos viver plenamente, tá certo? Leandra, muito obrigado, eu te agradeço, tá? Um abraço para toda a tua família, teu esposo, teus filhos, que a gente possa continuar ajudando a transformar as pessoas, a levar informações para que realmente sejam tocadas e transformadas. Tá bom, Leandro? Muito obrigado. Tá bom, muito obrigada. Vamos finalizar. Tchau, pessoal. Muito obrigada. E né, é algo que a gente tenta fazer sempre, essa questão de passar as informações, entendendo que o autoconhecimento, né, que a tomada de consciência, ela é fundamental para que vocês busquem o autocuidado, tá? Então, um abraço. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.